Olá, eu sou Lineu Miziara, neurologista, e hoje vamos falar das cefaleias secundárias, aquelas dores de cabeça que têm uma causa orgânica determinada, como a dor de cabeça decorrente de uma meningite ou de uma hemorragia no cérebro. A grande maioria das dores de cabeça, das cefaleias, não tem uma causa orgânica conhecida, como a enxaqueca, a migrânia, por exemplo, que foi o tema da nossa última aula, que não tem uma causa orgânica determinada, por isso ela é uma cefaleia ou dor de cabeça primária. Algumas vezes, todavia, o médico, o neurologista, o clínico de plantão na unidade de emergência se deparam com dores de cabeça graves que têm uma causa orgânica conhecida. Por exemplo, a dor de cabeça consequente a uma meningite ou a uma hemorragia no espaço subaracnoide, que é aquele espaço que fica embaixo da meninge, denominada aracnoide, onde corre o líquor. Como é que o médico suspeita da possibilidade dessas dores de cabeça graves serem o caso? Imaginemos que chegou um paciente ao pronto-socorro, onde você está de plantão, e o paciente tem uma dor de cabeça explosiva, muito forte, muito intensa, que lhe interrompeu as atividades, que lhe fez faltar ao trabalho. Essa dor de cabeça ele considera a pior de sua vida. O paciente lhe conta assim: doutor, eu estou com uma dor de cabeça muito forte, eu sempre tive dor de cabeça, mas essa é diferente, essa é a pior da vida. Isso por si só, o fato de a cefaleia ser a pior de todas, já é um fato que deve chamar a atenção, que deve ser um red flag, um sinal de alerta quanto à possibilidade de uma dor de cabeça grave, perigosa, uma cefaleia secundária. A pior da vida pode ser a dor de cabeça decorrente de uma ruptura de um aneurisma ou mesmo de uma meningite. O aneurisma cerebral é um vaso arterial que tem uma dilatação patológica. Essa dilatação pode, um belo dia, explodir, romper, e quando isso ocorre, haverá uma hemorragia, um sangramento embaixo da aracnoide, no espaço chamado espaço subaracnoide, que envolve o neuroeixo, o encéfalo e a medula, aumentando subitamente, enormemente, a pressão dentro do crânio, causando uma dor de cabeça muito intensa, de início súbito, repentino, uma dor de cabeça tão explosiva que tem um apelido em inglês de thunderclap, relâmpago. E essa dor de cabeça geralmente cursa com náuseas, com vômitos e muitas vezes com rigidez de nuca. Essa dor de cabeça pode ser confundida nos prontos-socorros com enxaqueca, mas na verdade essa dor de cabeça decorrente da ruptura de um aneurisma nada tem a ver com a enxaqueca. Essa dor de cabeça é uma dor de cabeça que indica uma doença muito grave, a hemorragia subaracnoideia. O paciente precisa ser internado e tratado, essa doença ameaça a vida. Muitas vezes, o paciente que apresenta hemorragia subaracnoideia, além disso, apresenta sinais de déficit focal. Por exemplo, uma perda de força do lado do corpo, uma hemiparesia, uma paralisia facial central, alteração da fala, da linguagem, uma disfasia. O paciente pode ter confusão mental, pode se mostrar sonolento, ou mais do que sonolento, torporoso, grogue. Ele pode chegar em coma. Esse paciente pode ter, além disso, morte súbita. Já as cefaleias decorrentes de uma meningite, muitas vezes são dores de cabeça muito intensas, que também interrompem as atividades diárias, a pessoa não consegue assistir uma aula, não consegue trabalhar e geralmente cursam com náuseas, com vômitos e frequentemente com febre alta, com calafrios. Na maioria das vezes também ocorre rigidez de nuca. As meningites podem ser de várias causas, de várias etiologias. Uma meningite pode ser por vírus, uma meningite viral, por bactéria, uma meningite bacteriana, mais raramente por fungos, a meningite fúngica, que acontece com mais frequência nos pacientes com imunossupressão, e a meningite raramente pode ser por protozoários. As meningites podem ser também químicas, podem ser autoimunes, que são causas raras. E essas meningites causam dor de cabeça, geralmente muito intensa, as quais, assim como a hemorragia subaracnoideia, podem ser confundidas com migrânia.
Será que as enxaquecas ou migrânias podem também se acompanhar por febre? Não. Conforme vimos na aula passada, febre não é uma manifestação típica das enxaquecas. É claro que o paciente pode estar sendo acometido por um quadro gripal, por exemplo, por tosse, por dor de garganta, por coriza e febre, e esse quadro gripal desencadear uma crise de enxaqueca. Mas, se o paciente está com uma dor de cabeça intensa, sobretudo se ela cursar com náuseas, vômitos e apresentar febre, é fundamental que o médico suspeite de meningite. Portanto, um dos sinais de alerta para a possibilidade de uma dor de cabeça grave, seja ela decorrente de meningite ou de hemorragia subaracnoideia, é a presença de febre. Outro sinal é a presença de uma cefaleia muito importante, explosiva, diferente das dores de cabeça às quais o paciente está habituado. A dor de cabeça agora é a pior da vida. Existem ainda outros sinais de alerta. Um deles é a presença de sonolência ou até de torpor. Mais do que sonolento, o paciente está grogue, obnubilado. Outra possibilidade, o paciente pode estar confuso, proferindo frases desconexas, sem compreender bem o que o médico pergunta. Tudo isso são também sinais de alerta para a possibilidade de uma meningite ou de uma hemorragia subaracnoideia. Além disso, se o paciente apresentar uma cefaleia intensa que se irradie pela parte de trás do pescoço até a região interescápulo-vertebral, entre as escápulas, lembra a possibilidade de uma irritação meníngea e, portanto, de meningite ou de hemorragia subaracnoideia. Se o paciente tiver uma história importante familiar de aneurisma cerebral, por exemplo, 2 irmãos que morreram por ruptura de aneurisma, é claro que isso também deve fazer o médico sempre cogitar a possibilidade de que o nosso paciente tenha um aneurisma roto. Se a dor de cabeça intensa está acontecendo pela primeira vez num paciente com mais de 35 anos de idade, isso por si só, claro, pode não querer dizer que o paciente tem uma hemorragia subaracnoideia. Enxaquecas podem começar depois dos 35, depois dos 40 anos de idade. Porém, como vimos na nossa aula passada, as dores de cabeça decorrentes de migrânia começam com maior probabilidade antes dessa faixa etária. Então, se estamos diante de um senhor de 50 anos que nunca teve dor de cabeça importante e hoje vem ao pronto-socorro com seu primeiro ataque de cefaleia intensa, isso é um sinal de alerta. É verdade que não tão importante quanto os outros, mas que também deve lembrar a possibilidade de meningite ou hemorragia subaracnoideia. Tamires, como é a sua dor de cabeça? Nossa, Lineu, tá sendo a pior dor da minha vida, dói demais. Isso, como vimos, é um sinal de alerta, um red flag, que deve chamar a atenção do médico. Claro que a maioria das cefaleias que aporta à unidade de emergência não são decorrência de hemorragia subaracnoideia ou de meningite, mas uma cefaleia muito intensa, sobretudo se for descrita como a pior de toda a vida, deve ser um sinal de alerta. Tamires, vamos segurar os braços assim, estendidos, olhos fechados, segura no ar, por favor. Qualquer alteração no exame neurológico, como a perda de força de um lado do corpo, uma hemiparesia, uma discreta, por exemplo, assimetria de reflexos profundos, que são testados com martelo de reflexos, uma paralisia facial central, um sinal de Babinski, qualquer alteração no exame neurológico deve necessariamente levar à investigação. Será que estou diante de uma hemorragia subaracnoideia? E uma parte imprescindível do exame neurológico é saber se o paciente apresenta rigidez de nuca. A princípio, fazemos movimentos laterolaterais do pescoço, observem que a nuca se mostra livre, e depois, o que é mais importante, movimentos de flexão do pescoço, nos quais a nuca também se mostra sem resistência alguma. Se houver qualquer grau de resistência, de rigidez de nuca, sobretudo se houver faces de dor durante esse movimento, isso é um sinal de irritação meníngea e, é claro, os diagnósticos mais importantes são hemorragia subaracnoideia ou meningite. Um adágio sempre útil na medicina é, na dúvida, investigue. Imaginemos que chegou um paciente com uma dor de cabeça muito intensa, com náuseas, vômitos, mas ele não tem rigidez de nuca, ele não tem nenhuma alteração no restante do exame neurológico. Será que é meningite? Será que é hemorragia subaracnoideia? Ou estamos mediante uma banal crise de enxaqueca? Claro,
Se houver dúvida, por exemplo, a dor é muito intensa, o paciente está com um aspecto de sofrimento muito importante, ou ele não está confuso, mas está um pouco lento nas respostas, é melhor investigar, porque, é claro, a possibilidade de doença grave jamais deve ficar sem ser pesquisada. E os tumores, será que são causas importantes de dor de cabeça? Os tumores intracranianos? Vamos falar disso na nossa próxima aula. Espero que vocês tenham gostado. Venham para o nosso canal. Lembrem que o exame neurológico salva vidas. Beijos!